O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que enviou. Se sabeis isto e puserdes em prática, sereis felizes. Eu não vos falo de todos. Eu conheço aquele que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo, antes disto acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A cada dia nós estamos aqui para receber nossa herança em Deus. Então, por isso, Jesus está dizendo que quando nós recebemos a Ele, nós estamos recebendo as riquezas da herança de Deus. Cristo é a expressão da sublime herança de Deus que é cada um de nós. Ele é a expressão do amor maior de Deus para nós. Expressão de toda a glória, de todo o esplendor de Deus, que ao fazer o homem, dá a ele a sua imagem, expressão do seu rosto, expressão do seu corpo, do seu ser, né? Nós nos tornando a imagem de Deus para expressar a glória de Deus a cada dia. Nós nascemos para isso, né? Esta é a riqueza. Por isso Jesus vem nos ensinar a sermos assim. E aí está a graça, né? Ele disse, olha, eu já sei quem eu escolhi. Eu sei quem que vai expressar isso. Sei quem que vai andar comigo. E sei também quem vai voltar o calcanhar contra mim. Sei aqueles que vão me servir e sei aqueles que me negarão. Porque o homem nasce para viver segundo o coração de Deus. Por isso Davi é a expressão deste homem. Davi é a expressão desta graça para nós, né? Daquele que vai fazer a vontade de Deus segundo o seu coração. E assim nós temos que aprender a cada dia a viver esta riqueza, esta expressão. Meu coração precisa ser o coração segundo o coração de Deus. Quando você levanta cedo, você já sai sabendo que você vai fazer do seu dia um dia segundo o coração de Deus. Cada um de nós levantamos cedo já pensando em realizar esta graça em nossa vida. Por isso, na primeira leitura de hoje, vai mostrar que os apóstolos saem para fazer a vontade de Deus, de ter um coração segundo o coração de Deus. E aonde eles vão ensinar as pessoas a viver esta graça. E aí, aqueles que não conhecem, eles vão fazer uma leitura maravilhosa. Essa leitura hoje do Atos dos Apóstolos 13, né, que você acabou de ouvir, é o feedback para nós, né? É o começo. Se você quer evangelizar alguém, se você quer falar de Deus, se você quer ensinar ela a viver em Deus, aqui está um resumo, a síntese de tudo que Deus faz para que o homem seja liberto de todo o mal, de toda a escravidão. Para que o homem se encontre novamente com o Senhor. Aqui está a expressão maravilhosa, né? Por isso São Paulo levantou e disse, né? Israelita, meus irmãos, olha, acorde agora. Vós que temeis a Deus, escute. Porque
Esse nosso Deus nos tirou lá do Egito, da terra da escravidão. O Egito é sempre sinal da minha vida neste mundo. O Egito é sempre um lugar, né? Uma expressão de um lugar onde a gente vive como escravo. Nós perdemos a nossa dignidade e tornamos escravo das coisas, de objetos, de situação. Então, nós somos escravos do mundo. E às vezes nós vendemos a nossa dignidade para a escravidão. Perdemos ela, perdemos a direção, perdemos o caminho. Nós não nos encontramos mais conosco, nos encontramos às vezes com a nossa vida, não nos encontramos com a nossa história. Ficamos perdidos, capazes de nos encontrar conosco mesmo, de resolver os nossos próprios problemas. Porque sem Deus a gente não tem direção. A gente não é capaz de resolver as coisas tão simples, que às vezes uma pessoa de Deus resolve com sigileza, como hoje nós vimos a história de Santa Catarina de Sena. A igreja estava dividida. Havia uma disputa, uma guerra, e que o Papa teve que se ausentar de Roma, porque havia uma convulsão na própria dimensão da igreja. E uma mulher tão simples, e com uma fé tão admirável, porque deixou-se moldar o coração no coração de Deus, foi lá, trouxe a igreja de volta para o lugar dela. E falou para o Papa Gregório, olha, a igreja ela tem que voltar para Roma. Lá é o lugar dela. Lá é o lugar que ela foi, ali Pedro, Paulo, todos mártires foram ali. Então, ela tem que voltar para o martírio. Trouxe de volta. Porque quando nós temos um coração, segundo o coração, nós queremos trazer de volta todos que estão perdidos. Da nossa casa, da nossa família, os nossos amigos. Nós não queremos ver ninguém perdido, nós não queremos ver ninguém desencontrado. Nós não queremos ver o sofrimento do outro, nós não queremos que o outro padeça e que viva uma vida que não tem sentido. Então, por isso, ele vai mostrar esta riqueza. Hoje a leitura trouxe, né? Então, vai falar desse cativeiro que a gente vive. Aí ele vai dizer da riqueza que está, por tantos anos viveu. Depois vai falar dos profetas, de Samuel. Vai falar dos reis que teve em Israel, que foram reis que o povo não quis mais que Deus reinasse sobre o seu coração, escolheu um rei pessoal, um homem, né? E que Deus já tinha falado, olha, às vezes a gente escolhe um espinheiro para governar sobre a nossa vida, né? Tiramos a Deus e colocamos o espinheiro para governar sobre a nossa vida. Às vezes nós fazemos isso, quando nós saímos de Deus, nós colocamos espinheiros no lugar de Deus. Cada vez que eu me afasto de Deus, eu vou colocar um espinho em minha vida para me ficar cutucando, para me machucar. Porque o pecado é assim, o mal é assim, ele faz isso conosco. Então, aí está isto que ele vai mostrar. E por isso, muitas vezes nós escolhemos esses espinheiros neste mundo para dirigir a nossa vida, para governar a nossa vida. E eles vão fazer isso. Porque Deus vai colocar aqueles que têm um coração, segundo o seu coração, para nos tirar do sofrimento, das angústias, dos medos, das incompreensão, e vai nos revestindo de graça. Por isso Jesus disse, se você pratica estas coisas, você será feliz. Porque a felicidade está em viver como filho amado de Deus, né? Aqui, a expressão, serei feliz se praticardes estas coisas, né? Porque cada um de nós que tornamos mensageiro do amor de Deus, nós seremos felizes. Nós não temos outra intenção, outra prática a realizar que não seja do amor. Porque quando nós saímos do amor, nós vamos causar dano à vida dos outros e à nossa. Deixou de viver a prática do amor em Deus, saibamos que vamos ficar magoados ou vamos causar mágoa,
vamos provocar situação de conflito. Então, por isso, nós não nos tornamos acima de ninguém, mas nós nos tornamos igual aos outros. Nós nos colocamos na humildade de sermos da família, de pertencermos a Deus, de se colocar como um servo, porque o servo é aquele que faz tudo por amor. Eu sempre digo que em Jerusalém existiam os servos e servos. A prática da servidão em Jerusalém se dava em duas dimensões. O servo que recebe, que tem dinheiro, que recebe, faz tudo por causa de alguma coisa, em troca de alguma coisa, para receber alguma coisa, e o servo que faz para os outros por amor. Este é o de Deus. O outro, ele está sempre descontente. Porque se ele dá um abraço, ele quer um abraço. Se ele dá um beijo, ele quer um beijo. Eu já beijei tantas vezes que a pessoa nunca me beijou, né? Então você faz por interesse, então você nunca vai ser feliz. Se eu arrumo, se eu faço uma comida, se eu faço algo para alguém, esperando retorno, benefício, então eu sou um servo que recebo salário, vivo de salário, e não de amor, e não de Deus. Porque Deus vai dizer desta riqueza, tudo que você der ao seu irmão, até um copo de água, não ficará sem recompensa. Então, a recompensa que eu tenho é de Deus, não da pessoa. Mas o que faz as coisas por interesse, ele está sempre descontente, porque ele está esperando agradecimentos toda hora. Então, há pessoas que vivem assim. Mas o Senhor nos chama a ter o nosso coração segundo o coração de Deus e não trabalhar esperando recompensa de ninguém, mas a de Deus, que nos dará no tempo certo as coisas necessárias para que a gente viva e tenha um coração segundo o seu coração. É a palavra de Deus que nos alimenta e nos fortalece. Fechamos nossos olhos, peçamos esse coração hoje para Deus. Suplicamos a Ele que nos dê este coração, que segundo o seu coração, que nós sejamos esse servo que trabalha e sabemos que o nosso serviço é para fazer com que os outros conheçam a Deus, saibam viver em Deus, como hoje nós aprendemos na primeira leitura, que esta palavra nos ensine a levar os outros a experimentar esta graça, a criar um coração, também um coração que é segundo o coração de Deus.